Rafael Andrade tinha 8 minutos para chegar à última entrevista que poderia salvar sua vida, e ele nunca chegou. No saguão da Herzog Global, um recepcionista chamado Bruno Salgado ria de uma senhora idosa com um casaco surrado, mandando a segurança arrastá-la para fora porque ela não parecia pertencer àquele lugar. Rafael parou, a defendeu e perdeu o emprego. 3 minutos depois, uma fileira de SUVs pretos parou junto ao meio-fio e todos os executivos do prédio baixaram a cabeça para aquela mesma senhora idosa. Quem era ela? O ônibus deixou Rafael Andrade a 4 quarteirões da torre porque o ponto mais próximo custava 78 centavos a mais. E 78 centavos ainda era um número que importava para ele. Ele caminhou com o currículo dentro de uma pasta plástica para protegê-lo da chuva e contava os minutos do jeito que outros homens contavam dinheiro. Ele passou pela porta giratória às 8h52, com 8 minutos restantes. A entrevista era às 9 horas, e era o último nome de uma lista que já tinha se esgotado de nomes. 1 ano e 7 meses antes, ele tinha um salário, uma hipoteca e uma esposa que assinou o nome ao lado do dele, num empréstimo que depois jurou nunca ter entendido direito. O negócio quebrou num único trimestre. O casamento quebrou um pouco mais devagar. O que restou de Rafael Andrade depois disso foi um homem de 39 anos que pegava turnos onde quer que houvesse turnos, descarregando caminhões, pintando unidades vazias, cobrindo para pessoas que tinham opções melhores e sabiam disso. Ele tinha parado de se explicar para qualquer um. Explicações soavam como desculpas, e desculpas eram a única coisa que homens pobres tinham permissão de distribuir de graça. A única coisa que ele havia se recusado a trocar era algo que o pai dele costumava dizer sem nunca chamar de regra. O que um homem vale não tem nada a ver com o que ele tem no bolso. Não era um pensamento reconfortante às 7 da manhã. Era só a última coisa que ainda lhe pertencia por inteiro. O saguão da Herzog Global tinha 18 metros de pedra branca e vidro, projetado para fazer uma pessoa se sentir convidada ou expulsa, sem nada no meio. Rafael saiu da chuva com os ombros ainda molhados e a primeira coisa que ouviu não foram os elevadores nem os telefones. Foi risada. A senhora idosa estava parada perto da mesa de segurança, num casaco que tinha sido bom uma vez, talvez 14 anos atrás, e sapatos que tinham sido consertados em vez de trocados. Ela não carregava nada. Nenhuma bolsa, nenhum celular, nenhuma pasta, nenhum motivo visível para estar ali. Pelo que Rafael conseguiu perceber em 2 segundos parado, ela havia pedido um copo d'água. O homem atrás do balcão de recepção se chamava Bruno Salgado, e o crachá anunciava isso em letras prateadas em relevo que ele claramente gostava de usar. Ele se inclinou sobre o mármore como alguém entregando uma piada que já tinha testado numa plateia menor. "Senhora, isto aqui é um prédio privado", disse Bruno. "Água é para visitantes. A senhora não é visitante. A senhora é uma situação." 2 homens de terno olharam de relance e continuaram andando. Uma mulher com um copo de café diminuiu o passo o suficiente para observar e depois decidiu não se envolver. Essa foi a parte que Rafael notou primeiro e que ficou com ele mais tempo do que qualquer outra coisa. Não a crueldade, que era comum e barata e disponível em toda parte. O trânsito, o jeito como um saguão inteiro de pessoas se movia ao redor de uma coisa sem nunca tocá-la. Bruno ergueu 2 dedos na direção da mesa de segurança sem sequer olhar. "Cauã, resolve isso." Cauã Ferreira saiu de trás dos monitores com a confiança tranquila de um homem que nunca tinha errado dentro daquelas paredes. Ele colocou a mão no cotovelo da senhora idosa. Não com força, não com violência, mas também sem pedir licença, o que de certa forma era pior. "Vamos, dona", disse Cauã. "Pela porta lateral. Não precisamos disso no saguão às 9 horas." A senhora idosa não puxou o braço e não levantou a voz. Ela olhou para a mão em sua manga, do jeito que se olha para um clima que não se pode mudar. "Eu só queria água", disse ela. Isso fez Bruno rir de novo, mais alto agora porque tinha plateia. Claro, água hoje, o elevador semana que vem, a escada depois disso. Já vi como funciona. Rafael tinha 6 minutos. Ele sabia exatamente o valor de 6 minutos. Sabia que o elevador levava 65 segundos. E sabia que no 11º andar,
Havia alguém cujo único trabalho naquela manhã era anotar a hora em que ele chegasse. E sabia que não havia segunda lista, nenhuma outra entrevista, nenhum mês seguinte. Também sabia que, se passasse por aquilo, se sentaria numa sala limpa em 3 minutos e responderia perguntas sobre caráter, já sabendo a resposta. Ele atravessou o saguão. Não levantou a voz, porque vozes levantadas eram exatamente o que os seguranças treinavam para responder. Tira a mão dela, disse Rafael. Cauã Ferreira olhou para ele, depois para o terno, que tinha 4 anos, e foi vestido com tanto cuidado que a idade aparecia mais em vez de menos. Fosse o que fosse que Cauã tenha visto ali, ele avaliou na hora e a mão não se moveu. Rafael se virou então para o balcão de café num canto do saguão e pediu uma garrafa d'água. Custava R$18. Ele tinha R$47 e alguns trocados na carteira, e aquele número ia importar muito para ele na quinta-feira. E ele entregou o dinheiro mesmo assim, sem se permitir pensar na quinta-feira. Então voltou pelo mármore, colocou a garrafa na mão da senhora idosa e fechou os dedos dela ao redor. Pronto, disse Rafael a Bruno Salgado. Ela é cliente pagante agora. Ela é visitante? O sorriso de Bruno mudou de forma. Deixou de ser dirigido à senhora idosa e passou a ser dirigido a ele. Você não trabalha aqui, disse Bruno. Rafael pousou a pasta no balcão, e foi a coisa mais calma que qualquer um fez naquele saguão a manhã inteira. Não preciso trabalhar aqui, disse ele. Você vai pedir desculpas a ela. O saguão ficou em silêncio do jeito que saguões não costumam ficar. Cada conversa foi caindo meio passo mais devagar. Bruno Salgado agora tinha um problema bem específico, que era ser obrigado a se tornar um homem menor na frente de uma dúzia de testemunhas. E ele fez o que homens como ele sempre fazem quando encurralados pela própria plateia. Ficou mais alto. Falou algo sobre o cheiro do casaco. Sugeriu que Rafael conferisse os próprios sapatos antes de dar lição em alguém sobre quem pertencia àquele prédio. Cauã Ferreira se colocou entre os dois, com o rádio já erguido até a boca. Senhor, o senhor está saindo do prédio agora. Sai por conta própria ou eu te tiro. Ele já tinha dito aquela frase tantas vezes que ela tinha ficado lisa como uma pedra num rio. E Rafael entendeu que a frase nunca tinha sido sobre ele pessoalmente. Era só o que o saguão fazia com pessoas que já tinha classificado. Rafael não se moveu. E eu saio quando ela receber um pedido de desculpas, disse ele. E então ele olhou para o relógio pendurado acima da fileira de elevadores, e o relógio marcava 8h58, e ele se viu perder a coisa pela qual tinha passado 1 ano e 7 meses tentando recuperar. Não pareceu dramático. Pareceu uma porta se fechando devagar em outro cômodo. Bruno pegou o telefone da mesa e fez uma ligação que fez questão de que Rafael ouvisse. Sim, havia uma perturbação no saguão. Sim, um homem alegava ter compromisso às 9 horas. Não, ele não parecia estável. E não, a segurança não tinha conseguido acalmá-lo. Ele leu o nome de Rafael na lista de visitantes devagar, 2 vezes, saboreando as 2 passagens, e então escreveu algo na margem ao lado do nome com uma caneta que não guardou de volta. Às 9h03, o elevador abriu, e uma assistente do 11º andar saiu. Ela absorveu a cena, o segurança, o balcão, a senhora idosa segurando uma garrafa d'água como se fosse uma prova, e não precisou que ninguém explicasse porque Bruno já tinha explicado. Senhor Andrade, a banca seguiu para o próximo candidato, disse ela. E a Herzog Global não dá continuidade a candidatos envolvidos em incidentes no saguão. Sinto muito. Ela sentia mesmo, do jeito que as pessoas sentem coisas que não vão fazer nada a respeito. Rafael aceitou, de pé. Pegou a pasta do balcão, e a chuva tinha atingido um dos cantos afinal, e olhou para a assistente e disse, obrigado. Essa foi a parte mais estranha de toda a manhã. E depois, quando muita gente discutia quem Rafael Andrade realmente era, esse foi o detalhe que ninguém conseguia explicar. A senhora idosa falou pela primeira vez desde que ele tinha chegado até ela. Você perdeu, disse ela. Rafael virou a pasta nas mãos. Provavelmente, disse ele. Ela o estudou com uma atenção que não combinava com o casaco, nem com os sapatos, nem com mais nada nela. Por quê? Rafael pensou nisso honestamente, o que levou um segundo,
porque a resposta honesta não era lisonjeira para ninguém na sala. Porque mais ninguém ia fazer, disse ele. Ele perguntou o nome dela na saída, mas para dar amanhã uma borda limpa. Eunice, disse ela, e não ofereceu mais nada depois disso. Nenhum sobrenome, nenhuma explicação. E ele não insistiu. Bebe a água, Eunice, disse Rafael. Então atravessou de novo a porta giratória para a chuva, às 9h07, com R$ 18 a menos, 8 minutos desperdiçados e nenhuma entrevista sobrando em lugar nenhum da cidade. 3 minutos depois, os SUVs pretos chegaram. Eram 6 deles, e não estacionaram tanto quanto tomaram o meio-fio. De trás para frente, as portas se abrindo numa sequência claramente ensaiada. O saguão percebeu antes de entender. Celulares foram guardados. O rádio de Cauã Ferreira começou a falar e ele parou de ouvir. Lá em cima, o elevador expresso já estava se movendo, e Bruno Salgado olhou para o indicador de andar com a expressão de um homem que acaba de ouvir o próprio nome, numa sala para dentro da qual não consegue ver. Mauricio Salgado saiu daquele elevador primeiro, vice-presidente executivo, 21 anos dentro da empresa. Um homem que nunca em sua vida tinha se apressado em público e não estava se apressando agora, só se movendo com uma rigidez que soava como medo para quem soubesse observar. Atrás dele veio Haroldo Pimentel, presidente do conselho, e depois mais 8, e cada uma daquelas pessoas atravessou o piso de pedra branquíssima e parou diante da senhora idosa de sapatos remendados e baixou a cabeça. O rosto de Bruno Salgado fez algo que Rafael nunca chegou a ver. A piada ainda estava presa na boca dele. A caneta ainda estava no balcão onde ele a tinha deixado. A garrafa d'água ainda estava na mão da senhora idosa. R$ 18 dela e uma dúzia de pessoas que comandavam uma empresa que valia mais do que a maioria dos estados estavam paradas em meio círculo ao redor dela, esperando para serem chamadas, e nenhuma delas falou primeiro. Carla Herzog atravessou as portas por último. Ela dirigia a Herzog Global do jeito que um cirurgião conduz uma operação, o que significava que nunca estava com pressa, nunca chegava atrasada e nunca estava num lugar que não tivesse escolhido estar. E tinha escolhido estar ali, no momento em que a segurança dela avisou onde estava a mãe. Ela atravessou o saguão sem olhar para um único funcionário. Mãe, disse ela. Eunice Herzog entregou a garrafa à filha como se aquele fosse o ponto de toda a manhã. Isso custou R$ 18, disse ela. Carla segurou a garrafa e ainda não entendeu, e levaria algumas horas até entender. Por quase 7 anos, Eunice andara aparecendo em lugares como ninguém. Não era um jogo, e ela nunca tinha gostado disso. Ela simplesmente tinha aprendido, tarde na vida, que uma empresa só diz a verdade a alguém que não pode lhe custar nada, e que o saguão é onde a verdade fica guardada. Ela usava o casaco porque era quente. Pedia água, porque pedir algo pequeno é a pergunta mais rápida já inventada. O seu prédio me disse exatamente o que pensa das pessoas que não têm nada, disse Eunice. Ela disse baixinho e ainda assim se espalhou porque uma dúzia de executivos tinha parado de respirar. Depois, um homem me disse o que ele pensa. Ele pagou aquela água com dinheiro que precisava. Perdeu um compromisso às 9 horas no 11º andar, parado ao meu lado enquanto sua equipe o chamava de instável. Ela olhou para a filha sem nenhum calor na voz. Quero saber qual desses 2 tipos de pessoa a sua empresa contrata, Carla. Carla Herzog se virou para a mesa de segurança. Ela também não levantou a voz. Isso era de família, e tornava tudo consideravelmente pior. Quero as imagens do saguão das 8h40 às 9h10. Todas as 4 câmeras, enviadas diretamente para mim, não para o jurídico, não para ninguém deste andar, dentro de 1 hora. Cauã Ferreira disse, sim, senhora. Bruno Salgado não disse nada, e o silêncio foi a primeira decisão inteligente que ele tomou naquele dia. O livro de visitantes estava no balcão, onde sempre esteve. Carla o virou e leu ela mesma. 9 horas, 11º andar, Rafael Andrade. E ao lado do nome, em tinta fresca, na letra caprichada de Bruno Salgado, removido, perturbação, não reagendar. Eu resolvo isso, disse Carla. Vou mandar alguém encontrá-lo hoje e oferecer uma posição amanhã.
Seja o que for que o 11º andar estava selecionando, ele pode ficar com a vaga e encerramos o assunto. Ela disse do jeito que dizia a maioria das coisas, como uma decisão já implementada, e ficou genuinamente surpresa quando a mãe pousou a mão sobre o livro para fechá-lo. Não, disse Eunice. Você vai comprá-lo e chamar isso de justiça, e em 3 semanas você vai ter esquecido por quê. Descubra primeiro quem ele é, baixinho. Não por este andar, não por ninguém parado neste saguão agora. Ela deixou aquilo pairar exatamente o tempo suficiente para que cada pessoa do meio-círculo sentisse o peso individualmente. Depois encontre-o você mesma, Carla, não uma assistente. Você. Carla Herzog tinha 2 ligações de conselho e um regulador estrangeiro esperando por ela naquela manhã, e concordou mesmo assim, porque havia aprendido décadas atrás quais discussões com a mãe eram piores do que 65 segundos. Não concordou com alegria. Concordou do jeito que uma executiva aceita uma obrigação, uma tarefa a ser encerrada, um favor devido, uma linha numa lista de 28. Ainda não entendia que acabara de receber a única decisão de verdade de toda a sua carreira. Atrás dela, Maurício Salgado estava fazendo contas. Ele tinha ouvido o nome Rafael Andrade. Reconheceu a letra no livro, porque Bruno Salgado era sobrinho de seu irmão e tinha sido colocado naquele saguão como favor que Maurício nunca se dera ao trabalho de esconder. E qualquer um no prédio podia ler um sobrenome num crachá prateado. Nunca importara. Um nome num saguão não era conspiração. Era terça-feira. O que Maurício entendeu mais rápido do que qualquer outra pessoa parada naquele piso de pedra foi que aquilo tinha acabado de começar a importar, e que um homem chamado Rafael Andrade agora ia voltar àquele prédio com 4 câmeras apontadas para tudo que a família Salgado já tinha feito ali dentro. Levou 5 dias para Eunice Herzog descobrir quem era Rafael Andrade, e ela não usou uma única pessoa de dentro do prédio para isso. Usou um advogado aposentado que tinha cuidado do espólio do falecido marido dela e não pediu nada além de um almoço. O que voltou era enxuto e limpo e, à sua maneira, devastador. Um negócio que tinha quebrado num único trimestre, uma assinatura num empréstimo, um divórcio, uma falência e depois 1 ano e 7 meses de trabalho por turnos sem uma única lacuna. Ele nunca tinha atrasado um pagamento de dívida que ainda era legalmente sua. Nunca tinha registrado uma queixa contra ninguém. Carla leu o dossiê às 11 da noite num escritório 28 andares acima do saguão onde a mãe tinha sido ridicularizada. Esperava encontrar um motivo para se sentir menos culpada. Um processo, um histórico de confusões, algum padrão que permitisse descartar aquela manhã inteira como um homem procurando vantagem. Não havia nada. Essa era a parte que ficou com ela. O homem não tinha ângulo, o que significava que os R$18 tinham lhe custado exatamente R$18, e nada tinha voltado. Ela mesma ligou para ele, do próprio número, numa sexta-feira. Rafael estava numa escada dentro de uma unidade vazia de 2 quartos, rolo de tinta na mão, tinta secando nos antebraços. E quando a mulher ao telefone disse que era Carla Herzog, ele achou que era uma agência de cobrança usando um roteiro novo. Levou 3 frases para convencê-lo. Levou mais uma para fazer a oferta, porque Carla Herzog nunca em sua vida enrolou para chegar ao ponto. Venha para a torre segunda-feira, disse ela. Há uma posição no 11º andar e é sua. Considere isso uma correção do que aconteceu. Ela conseguiu ouvi-lo descer da escada. Então ele disse, não. E Carla descobriu que não tinha uma resposta pronta para aquela palavra. Você está recusando um emprego, disse ela. Rafael apoiou o rolo na bandeja antes de responder, porque era o tipo de coisa que precisava das 2 mãos livres. Estou recusando um pagamento, disse ele. A senhora não está me contratando. Está resolvendo uma pendência. Se eu entrar nesse prédio segunda-feira, todo mundo lá vai saber que eu cheguei ali ficando ao lado da sua mãe, e vão ter razão. Ele disse aquilo sem raiva, o que tornava impossível discutir. Estou quebrado há 1 ano e 7 meses, senhora Herzog. Não estive à venda em nenhum deles. Carla desligou e ficou com o telefone na mão por mais tempo do que gostaria de admitir. Tinha passado 12 anos como executiva-chefe, ouvindo sim de pessoas extremamente inteligentes, e isso a tinha deixado fluente em apenas um idioma.
A palavra não, entregue por um homem pintando um apartamento por R$ 34 a hora, foi a primeira informação genuinamente nova que ela recebia havia muito tempo. Uma carta chegou a Rafael naquele novembro. Era escrita à mão, 3 linhas, e dizia apenas que aquela água tinha sido a melhor coisa que acontecera a Eunice Herzog em quase uma década, que ela não ia lhe oferecer nada, e que se ele algum dia precisasse de uma pessoa que não quisesse nada dele, o endereço estava no alto da página. Rafael guardou a carta na pasta plástica com o currículo, que era o único sistema de arquivo que ele tinha. Eunice disse à filha naquela mesma semana que estava encerrando o assunto: "Se eu continuar empurrando, você só vai estar executando minha instrução", disse ela. "Então não é o seu julgamento, é o meu. E um dia eu não vou estar aqui para emprestar isso a você." Ela viajou em janeiro para 4 meses fora do país, uma viagem já marcada antes do episódio no saguão, e não ligou. E ninguém na torre jamais se voluntariaria a dar más notícias à viúva do fundador. É assim que uma empresa se protege. Só parece boa educação. Então Carla fez a única coisa que restava, que era fazê-lo merecer. A Herzog Global estava a 63 dias de perder um contrato de logística na região sul que 3 consultorias já tinham falhado em salvar, uma rede de distribuição que a empresa tinha comprado às pressas e nunca entendido, sangrando dinheiro por uma centena de buracos pequenos que ninguém tinha tempo de mapear. Carla mandou o arquivo para Rafael sem título, sem salário e sem promessa. Contrato de 90 dias. Conserte ou não. Ele leu as 420 páginas em 2 noites. Já tinha levado um negócio pequeno à falência uma vez e passara os anos seguintes aprendendo, do jeito menos acadêmico possível, exatamente para onde vai o dinheiro quando ninguém está olhando. E a Rede do Sul não era mistério para ele. Era um galpão com planta mal desenhada e uma programação de rotas escrita por gente que nunca tinha pisado numa doca de carregamento às 4 da manhã. Ele voltou com 8 páginas. 6 delas eram coisas que qualquer uma das consultorias poderia ter encontrado. 2 não eram. Mauricio Salgado leu essas 2 páginas numa sala de reunião do 28º andar e entendeu na hora que Rafael Andrade ia ser um problema pelo resto da vida dele. Não porque o homem fosse brilhante, a torre estava cheia de gente brilhante, mas porque ele olhava para coisas que ninguém se dava ao trabalho de olhar. Tim Mauricio Salgado tinha construído 21 anos de carreira exatamente nos lugares que ninguém se dava ao trabalho de olhar. A resistência começou pequena e continuou negável, que é como toda resistência competente começa. O crachá de Rafael parou de funcionar numa terça-feira. O contrato dele foi para revisão jurídica e ficou lá 6 dias. Um convite de reunião foi enviado para toda a equipe do projeto e chegou na caixa de entrada dele 28 minutos depois de a reunião ter terminado. Lá embaixo, no saguão, Bruno Salgado ainda tinha o crachá prateado, ainda tinha o emprego, e fazia uma pequena cerimônia todas as manhãs de pedir a Rafael um documento de identificação que já tinha escaneado no dia anterior. Cauã Ferreira seguiu outro caminho. Comentou com 2 pessoas na sala de segurança que o contratado do 11º andar era aquele do incidente no saguão, o instável, aquele que teve que ser escoltado para fora. Não era mentira em nenhum sentido comprovável. Era só a primeira frase de uma história liberada cedo e deixada para crescer sozinha num prédio de 2.800 pessoas. Rafael não brigou com nada disso. Chegava às 6h28 da manhã para driblar o problema do crachá. Conseguia as anotações da reunião com uma secretária que gostava dele. Respondia ao pedido de identificação de Bruno todos os dias, entregando a carteira sem dizer uma palavra. E dentro de 2 semanas foi Bruno quem parou de perguntar, porque crueldade precisa de reação do jeito que o fogo precisa de ar. O que Rafael fez em vez disso foi trabalhar. Em 4 semanas, a Rede do Sul parou de sangrar. Em 6, virou o jogo. Ele renegociou 2 contratos de transportadoras, apontando, com educação e com números, que a Herzog Global vinha pagando por caminhões vazios havia 2 anos. Fechou um galpão que todos tinham medo de fechar e transferiu o volume para uma unidade a 90 quilômetros de distância que operava com metade da capacidade desde que a empresa a comprara. 210 milhões de reais em custo anualizado, eliminados.
encontrados por um homem que não tinha permissão para entrar no prédio pelo elevador da frente. Carla assistiu a tudo de 28 andares acima. Havia dito a si mesma que era um favor, uma linha numa lista. E, em algum ponto por volta da sexta semana, ela parou de conseguir vender essa ideia para si mesma. Começara a ler os memorandos dele primeiro, logo de manhã. Ele escrevia do jeito que tinha falado, ao telefone com tinta nos braços. Curto, sem rodeios, com a má notícia no topo, em vez de enterrada na página 9, onde todo mundo na empresa dela a colocava. Começou a chamá-lo diretamente. Ele subia até o 28º andar e ficava em pé em vez de sentar, contando o que realmente estava errado, e ia embora sem nunca mencionar a mãe dela, o saguão, a água ou a entrevista que tinha perdido. Nunca usou aquilo, nem uma vez. Carla passara a vida adulta inteira cercada de gente que não conseguia resistir a lembrá-la do que lhe devia. E ali estava um homem segurando a única reivindicação real que alguém tinha sobre ela, e recusando, dia após dia, a cobrá-la. Em dezembro, ela o colocou na aquisição da Rubra Log. E esse foi o tiro que ninguém na torre perdoou. A Rubra Log valia 9 bilhões e meio de reais. Era a maior coisa que a Herzog Global tocara em uma década. E Carla Herzog entregou um pedaço disso a um contratado que tinha sido expulso do saguão em outubro. A reunião de conselho que se seguiu foi a pior pela qual Carla já passou como executiva-chefe. Haroldo Pimentel, que presidia aquela mesa havia 13 anos e nunca tinha parado de avaliá-la, pousou as duas mãos sobre ela e perguntou se a Herzog Global agora promovia por desempenho ou por sentimento. 2 acionistas mandaram cartas. Um deles usou a palavra errático, e todos na sala sabiam que aquela palavra tinha saído da torre, não entrado nela. Maurício Salgado quase não disse nada naquela reunião, o que foi a coisa mais inteligente que ele fez o ano todo. Só mencionou, perto do final, que o homem não tinha referências corporativas verificáveis e que os seguradores da Herzog Global talvez quisessem examinar isso. Depois deixou o silêncio fazer o trabalho. Haroldo Pimentel anotou algo. Era, como Maurício bem sabia, a única frase de toda a reunião que sobreviveria a ela. Carla converteu o contrato de 90 dias num vínculo aberto em janeiro, contra a objeção formal de Haroldo. E naquele mesmo mês, Rafael fez a coisa que acabaria por salvá-lo, sem ter a menor ideia de que estava fazendo isso. Enterrado nas notas de rodapé da Rubra Log, havia um contrato de frete de longa distância que o vendedor vinha registrando pelo valor contábil havia 4 anos. Valia consideravelmente mais do que o valor contábil, porque as rotas por baixo dele tinham sido reprecificadas 2 vezes desde que a tinta secara, e ninguém na Rubra Log se dera ao trabalho de avisar. Rafael encontrou, reconstruiu o modelo em torno disso, e aquilo elevou o preço-teto de oferta da Herzog Global em 68 milhões de reais. Ele arquivou a revisão no dia 29 de janeiro, e a partir daquela data, toda a versão viva do arquivo carregava o novo número. O número antigo sobreviveu em exatamente um lugar, o pacote arquivado do Comitê Executivo, atrás de uma permissão que Rafael nunca tivera em toda a sua vida. Numa terça-feira à noite de fevereiro, aquele arquivo foi aberto e a avaliação vazou da Herzog Global. Ninguém soube por 4 semanas. A oferta rival chegou em março. Vicente Salgueiro detinha pouco menos de 2% da Herzog Global e queria a Rubra Log para si desde o outono. E a oferta dele chegou 40 milhões de reais abaixo do preço-teto da Herzog Global. Rafael estava na sala quando o número foi lido em voz alta. Era uma boa oferta. Era de fato uma oferta estranhamente confiante. E perdeu. E a equipe de Carla passou 28 minutos se parabenizando por ter segurado a posição. A calúnia chegou uma semana depois, e não veio de dentro. Quando uma carta de acionista menciona um contratado sem referências corporativas, gente como Vicente Salgueiro faz o que esse tipo de gente faz. Encontraram a falência. Encontraram o empréstimo com a assinatura dele. Depois escreveram a história de lado, que é a única forma de essa história funcionar. Um empresário fracassado que perdeu tudo. Um homem quebrado havia 1 ano e 7 meses. Agora dentro da sala, onde 9 bilhões e meio de reais estavam sendo decididos.
Nada nela era falso. Cada fato era registro público. E essa era a genialidade daquilo. Circulou num boletim de negócios que 10.000 pessoas certas liam. E ao meio-dia, estava em toda a caixa de entrada da torre. E às 2 da tarde, Rafael Andrade não era mais o homem que consertara a Rede do Sul. Era o falido. Levou 8 parágrafos para desfazer 4 meses de trabalho, e Rafael leu aquilo em pé, na própria mesa, e não se sentou depois, porque sentar teria sido uma admissão de culpa. Carla explodiu. Queria um comunicado, um processo, uma resposta até o fim do dia. E foi Rafael quem a demoveu das 3 coisas, numa conversa que durou 65 segundos. Tudo naquilo é verdade, disse ele a ela. Se você me defender, transforma isso numa história sobre se a executiva-chefe está protegendo alguém. Aí deixa de ser sobre os fatos e passa a ser sobre você. Ela odiou a lógica. Não conseguiu achar uma brecha nela. A prova chegou 3 dias depois. E era boa. Era isso que ninguém depois queria admitir, que era um trabalho bem feito. O registro de exportação mostrava uma sessão credenciada no 11º andar, às 9h17 daquela terça-feira de fevereiro, retirando a avaliação da Rubra Log da Herzog Global e enviando para algum lugar que jamais deveria ter ido. A credencial era o crachá de Rafael. 2 e-mails internos, produzidos a partir de um backup que ninguém conseguia auditar facilmente, mostravam um contratado negociando termos com uma parte externa numa linguagem cuidadosamente vaga, o suficiente para soar real. Rafael tinha estado no prédio naquela noite. Isso era o que tirava o chão dele. Estivera no 11º andar até quase às 10 da noite porque estava sempre no prédio, porque era o primeiro a chegar e o último a sair desde novembro. E a mesma disciplina que o tornara valioso agora colocava o crachá dele exatamente onde alguém precisava que estivesse. Um homem que trabalha 14 horas por dia deixa um registro de si mesmo em cada sala, e alguém simplesmente entrara naquele registro e se servira dele. Maurício Salgado levou o caso pessoalmente a Haroldo Pimentel, com um advogado presente e a voz cheia de pesar. Disse que tinha errado ao levantar preocupações sobre referências e tinha razão em levantar preocupações sobre o homem. Disse que a empresa tinha deixado um estranho sem histórico e 9,5 bilhões de reais de exposição entrar por uma porta lateral por causa de um incidente no saguão. E agora, ali estava. Não mencionou o sobrinho, nem a água, nem o casaco, e ninguém perguntou, porque um sobrenome num saguão ainda era só terça-feira. Haroldo Pimentel deu a Carla 72 horas, demitir o contratado e cooperar plenamente, e o conselho trataria a Rubra Log como falha de processo. Recusar, e o conselho trataria como falha de julgamento, e haveria uma votação sobre a executiva-chefe antes do fim do mês. Ele disse que não tirava prazer nisso, que era a frase que sempre chega logo antes da faca. Carla passou 40 daquelas 72 horas tentando derrubar o caso. Mandou puxar os registros de exportação 2 vezes. Colocou 2 de suas pessoas para vasculhar os registros de crachá linha por linha. Tudo se sustentava. A sessão era credenciada. O crachá era dele. Os e-mails saíam do arquivo do jeito que e-mails saem. E cada caminho que ela seguia terminava na mesma parede. Era possível. Era possível que um homem que estivera quebrado por 1 ano e 7 meses, humilhado publicamente e preterido de um emprego no saguão dela, tivesse aceitado o dinheiro. Não provável, apenas possível. E possível era tudo que um conselho jamais precisava. Ela não conseguia provar que ele tinha feito. Não conseguia provar que não tinha. Tinha 4 meses de memorandos, uma virada de 210 milhões de reais, e a lembrança de um homem recusando um emprego pelo telefone com tinta nos braços. E nada disso era prova. 2 vezes ela pegou o telefone e chegou até o nome da mãe. E 2 vezes largou, porque a mãe tinha dito que o assunto agora era dela. E porque uma mulher que não sobrevive a uma votação de conselho sem ligar para casa já perdeu a cadeira. Rafael encerrou o assunto sozinho, o que ela deveria ter previsto e não previu. Ele subiu ao 28º andar no 3º dia e colocou uma única folha de papel na mesa dela. E não era uma defesa. 2 parágrafos, efetivo imediatamente.
Sem indenização, sem admissão de culpa, sem pedido. Carla olhou para aquilo por um bom tempo sem tocar. Não faz isso, disse ela. Se você assinar isso, todo mundo neste prédio vai decidir que você fez. É isso que uma demissão significa para eles. Eu sei o que significa, disse Rafael. Também significa que o conselho vota sobre a Rubra Log em vez de votar sobre você. Ele não estava sendo nobre a respeito, e essa era a pior parte, porque nobreza teria sido mais fácil de recusar. Ele estava sendo prático, do jeito que tinha sido prático sobre um galpão na região sul. Você não pode provar que sou inocente. Eu também não consigo provar. Então a única coisa que resta decidir é quanto isso custa. E agora está custando o seu cargo. E essa é uma troca estúpida para a empresa. Ele a olhou com firmeza. Já perdi tudo uma vez. Conheço a forma disso. Você não conhece. Ele saiu antes das 4 da tarde. Cauã Ferreira o escoltou pessoalmente, tranquilo e confiante, direto pelo piso de pedra branca do saguão, onde tudo tinha começado 4 meses antes. Bruno Salgado assistiu a tudo de trás do balcão de recepção, com um sorriso que nem tentou esconder. E não precisou dizer nada, porque o prédio estava dizendo por ele. Às 6 da tarde, 2.800 pessoas já sabiam que o contratado do incidente do saguão tinha saído escoltado. No dia seguinte, já era fato. O boletim publicou uma matéria de acompanhamento que mencionava a demissão e não precisou de nenhum adjetivo. O negócio da Rubra Log congelou. Maurício Salgado enviou uma nota ao comitê executivo sobre fortalecer a governança de dados, e ela foi recebida como liderança. Rafael Andrade ficou parado num ponto de ônibus a 4 quarteirões da torre, na chuva, aos 40 anos, sem nada de novo, pelo mesmo motivo exato da primeira vez. Rafael passou as 2 primeiras semanas depois da escolta fazendo o que sempre fizera, que era trabalhar. Pegou um turno noturno descarregando caminhões e pintou uma unidade nos fins de semana. E às 4 da manhã, quando um homem está acordado e não há nada em que pensar além daquilo que não consegue consertar, ele pensou no número 40 milhões abaixo. Vicente Salgueiro tinha ofertado 40 milhões de reais abaixo do preço teto da Herzog Global, e todo mundo tinha chamado aquilo de quase empate, e aquilo o incomodara na sala sem ele saber o porquê. Agora, ele tinha só tempo, e a coisa se desmontou nas mãos dele numa doca de carregamento às 4 da manhã. A oferta de Vicente não estava perto do teto da Herzog. Estava 29 milhões de reais acima do teto, como ele estava antes do dia 29 de janeiro. Um homem ofertando às cegas não pousa 29 milhões acima de um número antigo e 40 milhões abaixo de um número novo. Um homem ofertando às cegas não pousa em lugar nenhum. Vicente não tinha chutado. Vicente estava lendo, e o que ele lia tinha parado de ser verdade 3 semanas antes de ser roubado. Era isso, e cabia em 6 frases. O arquivo que vazou da Herzog Global em fevereiro era a versão de antes de janeiro. A versão de antes de janeiro existia em um único lugar, o arquivo do comitê executivo, atrás de uma permissão que Rafael nunca tivera. Mas o registro dizia que a sessão rodara no 11º andar, onde a sala de dados versionara automaticamente no dia 29 de janeiro e não guardara aquele arquivo por mais um único minuto depois disso. A sessão do registro não poderia ter produzido o documento que estava nas mãos de Vicente Salgueiro. Não era mentira sobre um homem, era mentira sobre aritmética. E aritmética não se importa de quem é sobrinho de quem. Ele escreveu numa única página, sem adjetivos e sem pedido, e enviou ao endereço no alto de uma carta escrita à mão que guardava numa pasta plástica desde novembro, porque pertencia à única pessoa no mundo que jamais lhe pedira nada. Eunice Herzog voltou em abril, leu uma página e fez 2 ligações. A primeira foi para uma perita forense chamada Norma Vilaça, que nunca tinha recebido R$1 da Herzog Global e nunca receberia, e que não se reportaria a ninguém de dentro dela. A segunda foi para a secretária corporativa, para confirmar a data da próxima reunião de conselho. Norma começou onde Rafael tinha apontado, e a coisa se desmontou mais rápido do que deveria, porque quem tinha construído aquilo nunca esperara que alguém fosse olhar. A sessão credenciada era real. Também era verdade que o crachá de Rafael tinha sido recodificado 11 dias antes daquela terça-feira,
num pedido de acesso de rotina que ninguém tinha assinado e que a recodificação tinha produzido uma segunda credencial ativa que nunca foi desativada. Uma credencial carregando uma permissão de arquivo executivo que Rafael Andrade nunca recebera e nem sabia que existia. Os registros da central de crachás eram mantidos pela segurança, e a segurança era Cauã Ferreira. O pedido de acesso tinha sido aberto da estação de trabalho da recepção, e a estação de trabalho da recepção pertencia a Bruno Salgado, que tinha escrito não reagendar no livro de visitantes em outubro, e que fora colocado naquele saguão pelo tio, um favor que nunca se dera ao trabalho de esconder. Norma colocou tudo diante de Cauã Ferreira numa quinta-feira à tarde, com 2 advogados presentes, e lhe deu 1 hora. Levou 11 minutos. Ele tinha recebido R$32 mil. E dizia a si mesmo o tempo todo que só tinha clonado um crachá, que não tinha tocado nos dados, que era um homem que apertava botões enquanto outros homens tomavam decisões. Bruno Salgado demorou mais, e o que o quebrou não foi a prova, foi o vídeo. Norma mostrou a ele 4 minutos do próprio saguão, e Bruno assistiu a si mesmo se inclinar sobre o mármore e rir de uma senhora idosa de casaco. E então entendeu, pela primeira vez e tarde demais, exatamente quem estivera diante dele e o que ele tinha acabado de custar à própria família. Os 2 e-mails tinham saído de um backup que ninguém conseguia auditar facilmente. E acabou que fora Maurício Salgado, o executivo que assinara a política de retenção que tornava aquele backup inauditável e que a renovava todo ano desde então. Na segunda semana de fevereiro, Vicente Salgueiro transferira R$3.900.000 para uma consultoria com um único cliente. O sócio registrado dela fora o advogado pessoal de Maurício Salgado por 21 anos. O conselho da Herzog Global se reuniu no dia 22 de abril para aprovar a demissão por justa causa de um contratado que já havia se demitido, que é o tipo de coisa que conselhos fazem quando querem que uma história tenha um final. Haroldo Pimentel chamou aquilo de formalidade. Maurício Salgado preparara o dossiê pessoalmente, e ele era limpo e levou 4 minutos para percorrer. Então a porta no fundo da sala se abriu e Eunice Herzog entrou usando o casaco. Ninguém tinha lhe dito que ela podia entrar. Ninguém naquela sala ia lhe dizer que não podia, porque o nome do falecido marido dela estava no prédio, e o fundo que ela controlava detinha 8% da empresa. E havia pessoas naquela mesa que passaram 30 anos fingindo não saber disso. Maurício Salgado sabia. Havia se curvado diante dela no saguão em outubro, e havia atravessar a sala agora com a mesma rigidez, e soava do mesmo jeito para quem soubesse observar. Antes de vocês votarem, disse Eunice, vão assistir a 4 minutos. Ela colocou um pendrive na mesa e o empurrou até Haroldo Pimentel, que o carregou porque não havia nenhuma forma de recusar que terminasse bem para ele. O saguão surgiu na tela sem som, com a data e a hora do dia 15 de outubro, e a sala assistiu até o fim, do jeito que tinha terminado. Um homem num terno de 4 anos, dizendo obrigado a uma assistente e saindo para a chuva. Aquele homem é Rafael Andrade, disse Eunice. Aquela mulher sou eu. Eu vou a saguões porque uma empresa só diz a verdade a alguém que não pode lhe custar nada. E o saguão de vocês foi extremamente sincero. Ele tinha 8 minutos para chegar a uma entrevista às 9 horas, no 11º andar. Gastou-os com uma estranha. Pagou R$18 que não tinha. O recepcionista de vocês escreveu não reagendar ao lado do nome dele. E cada um aqui passou o último mês chamando aquele homem de ladrão. Haroldo Pimentel disse que um ato decente em outubro não provava inocência em fevereiro. E ele estava certo. E Eunice concordou com ele. Não prova, disse ela. Prova o que ele faz quando ninguém está olhando e não há nada nisso para ele. Essa é a definição inteira de caráter, e vocês nunca exigiram isso de ninguém nesta empresa, e isso já custou mais do que a Rubra Log jamais vai custar. Então ela lhes contou sobre a segunda ligação, e Norma Vilaça entrou com o resto. Maurício não gritou. Homens como Maurício Salgado nunca gritam, porque gritar é o que acontece quando uma pessoa fica sem acordos. E Maurício passara 21 anos acreditando que não havia sala que ele não conseguisse arranjar. Levantou questões de processo.
Levantou a irregularidade de uma acionista contratar uma perita. Haroldo Pimentel, que dera a Carla 72 horas e não tirara prazer nisso, não tirou os olhos do relatório enquanto Maurício falava. E aquele foi o momento em que o 28º andar terminou. Carla Herzog não tinha dito uma palavra durante toda a reunião. Assistira a 4 minutos do próprio saguão e entendera que tinha recebido a história inteira na primeira manhã e escolhido a parte errada dela para guardar. Tinha pedido aquelas imagens dentro de 1 hora. Elas tinham chegado exatamente como pedira. Tinha visto um homem defender a mãe dela e se sentira culpada, e tentara fechar aquele sentimento com uma oferta de emprego numa sexta-feira à tarde, porque fechar coisas era aquilo em que ela era excelente. A mãe tinha dito para não fazer isso. Descubra quem ele é primeiro. Encontre-o você mesma. Ela tinha ouvido aquilo como sentimentalismo e obrigação a ser cumprida, uma linha numa lista de 28. Não fora sentimentalismo. Fora a única instrução real que recebera em 12 anos naquela cadeira, e ela passara 4 meses provando que não conseguia segui-la. Todas as pessoas que tinham construído o caso contra Rafael Andrade estiveram naquele saguão em 15 de outubro, ou protegiam alguém que estivera, o recepcionista, o segurança, o tio. Fora uma única coisa desde o início, uma família, um favor, uma manhã. E Carla Herzog comandara 2.800 pessoas de 28 andares acima e nunca uma vez tinha olhado para baixo, para a própria recepção. O homem que entrara sem nada fora a única pessoa no prédio que de fato protegera a família dela. A empresa se moveu em dias, e a justiça levou o resto do ano. Maurício Salgado foi removido do comitê executivo no dia 22 de abril e demitido por justa causa no dia 24. E o caso foi para o Ministério Público em maio, com 11.200 páginas atrás dele. Os 3.900.000 reais de Vicente Salgueiro acabaram sendo a coisa menos interessante que ele fizera naquele ano. O processo por irregularidades no mercado ainda estava em aberto 1 ano depois, e ele nunca conseguiu a rubra log e nunca mais teve outro conselho para atender suas ligações. Cauã Ferreira aceitou um acordo por crime e cooperou. Bruno Salgado perdeu o crachá prateado, o emprego, a família que lhe dera os dois e cada versão de si mesmo que já tinha conseguido vender através de um balcão. Haroldo Pimentel não renunciou, porque presidentes de conselho nunca renunciam. Mas parou de anotar coisas quando Carla Herzog falava, e todo mundo na torre notou, em menos de 1 mês. O relatório de Norma Vilaça foi divulgado por completo a todos os funcionários da Herzog Global no dia 11 de maio, sem cortes, sobre a objeção do jurídico. Rafael Andrade foi inocentado de tudo. Não discretamente, não por carta, não por acordo. Publicamente, num documento com o nome dele que 2.800 pessoas leram nas próprias mesas antes das 9 da manhã. Carla o encontrou num ponto de ônibus a 4 quarteirões da torre, porque era ali que ele sempre estivera, e nunca lhe ocorrera olhar naquele lugar. Não mandou um carro, caminhou os 4 quarteirões ela mesma e ficou ao lado dele na calçada enquanto o trânsito passava, e disse a única coisa que lhe restava. Eu não consegui provar que você era inocente, disse ela. Então deixei você carregar isso. Você me disse que era uma troca estúpida para a empresa, e eu deixei você fazer mesmo assim, porque era mais fácil do que não saber. Ela olhou para o próprio prédio ao longe, com uma expressão que ele nunca tinha visto nela. Você estava certo sobre o emprego em outubro. Eu não estava te contratando. Estava fechando um processo. Rafael não facilitou para ela, e ela teria pensado menos dele se tivesse facilitado. Uma estranha provou que eu era inocente, disse ele. Você nunca provou. Não são a mesma coisa. E você não devia deixar ninguém naquele prédio te dizer que são. Carla disse que sabia. Disse que fora por isso que tinha caminhado em vez de mandar um carro. Ela fez isso no átrio 2 semanas depois, na frente de 2.000 pessoas e de todas as câmeras que a empresa possuía. E ninguém escreveu aquilo para ela. Nomeou, em voz alta e em ordem, cada pessoa que tinha construído o caso contra Rafael Andrade. Disse que a Herzog Global tinha feito um homem pagar por defender alguém que nada podia fazer por ele, e depois o cobrara uma segunda vez e chamara isso de governança. Disse que tinha recebido a verdade na primeira manhã e não conseguira enxergá-la,
e que a falha era dela, não do conselho, não dos processos. Depois disse a última parte olhando diretamente para ele diante de todos. Eu não confiei em você o suficiente, e eu sinto muito. Rafael voltou, e não voltou para o 11º andar. Foi Eunice quem pôs a coisa diante dele. Não um favor dessa vez, não uma correção, mas o cargo mais difícil do prédio. A Herzog Global movia carga através de 7.700 fornecedores e 28.000 pessoas em pisos de galpão e docas de carregamento em 6 estados. E ninguém jamais os tinha contado, nem perguntado como eram tratados. Eunice queria que fossem contados. Queria que fosse construído do zero por alguém que tinha passado 1 ano e 7 meses do lado errado de um balcão. Você vai brigar com a empresa inteira, disse ela a ele. Metade deles ainda acha que você pegou o dinheiro e teve sorte. Rafael disse que metade deles já achava isso havia algum tempo e que já tinha se acostumado com o som daquilo. Ela sorriu com aquilo, o que foi a primeira vez que alguém na Herzog Global viu Eunice Herzog sorrir numa sala de reunião. Ela construiu aquilo em 2 anos, e construiu do jeito que consertara a Rede do Sul, olhando para os lugares que ninguém se dava ao trabalho de olhar. Nunca mencionou o saguão, nunca mencionou os R$ 18. E quando as pessoas que tinham bloqueado o crachá dele em novembro vieram até ele buscando aprovações no 2º ano, ele aprovou as boas, recusou as ruins e nunca uma vez disse qual tinha sido qual. Carla Herzog manteve uma garrafa d'água na estante do escritório, fechada, e nunca explicou a nenhum visitante. Havia passado 12 anos acreditando que a medida de uma pessoa era o que ela tinha construído, o que controlava, o que conseguia colocar sobre uma mesa. A mãe lhe ensinara a medida verdadeira em 4 minutos de vídeo silencioso. Como uma pessoa trata alguém que não pode fazer absolutamente nada por ela, numa manhã comum, quando ninguém está olhando e nada vai voltar. E Eunice Herzog, que ainda usava o casaco, e ainda ia a saguões e ainda pedia água, viu a filha finalmente aprender a única lição com a qual sempre se importara, que liderança sem bondade é só aritmética com gente dentro. Mensagem: nunca julgue uma pessoa pela aparência ou por onde a vida a deixou. Um ato de bondade, por mais que custe, pode mudar a vida de outra pessoa, e no fim, vai mudar a sua também.